Olá, eu espero que esteja todo mundo bem. Essa é a apresentação do trabalho cujo título é Identificação Estrutural do Composto Desconhecido a partir de espectros de RMN, FT e massas. Eu me chamo Matheus de Oliveira Xavier e o professor que leciona essa disciplina é o Madison Romão. Bom, o composto que foi utilizado, que foi escolhido por mim, foi o composto 11, onde ele possui a fórmula molecular de C5H12. E para a gente determinar qual é a estrutura desse composto, primeiro a gente precisa calcular o IDH dele, ou o DBE, como a gente fala. E basicamente o cálculo do DBE, o índice de deficiência de hidrogênio, que é o IDH, consiste no número de átomos de carbono menos os números de átomos monovalentes, que no nosso caso é o hidrogênio, dividido por 2, mais o número de átomos trivalentes dividido por 2 mais 1. Tá? Nesse caso a gente não tem átomos trivalentes, então acaba que ficou o número de carbono menos o número de hidrogênio dividido por 2, onde ao realizar o cálculo você vai ver que o DBE vai ser igual a zero. Ou seja, ele não apresenta nenhum tipo de insaturação em suas ligações. Ou seja, somente ligações simples, né, no caso. Bom, o espectro que eu escolhi para poder analisar primeiramente é o composto de RMN do carbono 13, tá? Onde ele fornece para a gente aqui os picos e os dados onde que ocorreram esses picos, assim como a intensidade dele. E a partir dessa tabela aqui que vocês estão vendo aqui acima, a gente parte para algumas indicações no caso, né? Onde o primeiro pico aqui, no caso eu escolhi em ordem crescente, tá, dos picos, ou seja, vai de 11,83 até 31,83 ppm, que é parte por milhão. E aí o primeiro pico, basicamente, é o de 11,83, onde indica a presença de um CH3 nessa estrutura, tá? E o de 22,32, ele apresenta também o CH2. O de 30,2 ele apresenta o composto do CH ligado a três radicais, no caso, que seria o CH2 e um possível CH3, enfim. E por fim, o de 31,87, que também pode ser considerado o outro CH3, tá? E aí, com base nisso, o composto sugerido, no caso, né, que eu acredito que seja, é o 2-metilbutano, tá? Que aí eu circulei aqui essa parte em vermelho porque no início ele indica essa presença aqui, ó, do CH ligado a 3 radicais, como vocês podem ver, ou seja, ele está ligado a 2CH3 e um CH2, de acordo com essa estrutura. Então, essas sugestões. E com que basemente eu acredito que seja realmente essa estrutura? Quando a gente vai analisar o espectro de RMNH1, a gente consegue observar que aqui no espectro ele apresenta uma variação de pico entre mais ou menos 0,9 até 1,5 aproximadamente, tá? E aí a partir disso a gente consegue ver através dessa tabela aqui, que também obteve a tabela no caso do H1, a gente consegue ver que também houve a presença do CH3 e do CH2 ligado aos outros dois radicais e o do CH também, tá? E aí se a gente volta aqui na molécula, a gente consegue ver basicamente que tem os dois CH3, né? O radical, que é o do CH aqui ligado aos três carbonos, tudo bem? Então, esse espectro ele também faz essa reafirmação da estrutura que foi sugerida. Aqui nesse espectro do FT, a gente consegue ver que houve um pico em mais ou menos entre uns 2.900, um pouco antes de 2.890 nessa faixa, até o pico de 3.000. E aí quando a gente pega essa tabela aqui de referência, essas duas tabelas, a gente consegue ver que ele indica a presença também da presença do CH alifáticos, ou seja, que são cadeias abertas, reforçando ainda mais a estrutura proposta. E também apresentou o pico em mais ou menos 1.500. Não dá para ver direitinho, mas dá pelos intervalos aqui, em centímetros a menos 1, a gente consegue ver mais ou menos que está em torno dos 1.500 aqui. E aí ele apresenta também a formação de CH2, tudo bem? E por fim, esse espectro de massas aqui, basicamente a gente consegue ver que o pico final dele foi em aproximadamente 72 mZ, tá? Que é exatamente a massa molar, entendeu? Do 2-metilbutano.
tudo bem? E depois disso, ele apresenta dois picos aqui, que é o pico de 43 MHz, megahertz, só perdão, MZ, confundindo megahertz, MZ, que é o pico mais alto aqui, e depois um pico de mais ou menos 57 MZ, tudo bem? E aí, no caso, esses picos, quando você vai pesquisar os picos do metilbutano, 2-metilbutano, né? É, fala referente que o pico em 73 MHz é basicamente a formação desse carbocatil aqui, tá? Onde vocês podem ver a reação aqui, que esse aqui é o 2-metilpropano, ao 2-metilbutano, perdão. E a separação a quebra dessa ligação formando um carbocátion, provocando esse pico. E por fim, se você tira o metil, deixando um carbocátion aqui no CH+, eu não sei se vocês conseguem ver, apresenta o outro pico de 57 MZ, tá? E aqui também não sei se dá para reparar muito bem, mas existem dois elétrons aqui, tanto no CH2 e CH3, um elétron aqui no carbono do CH2 e um outro aqui no CH3 devido à separação e à formação do carbocátion, tá? E a apresentação é essa, esse é o composto que eu acredito ser, e os espectros, a análise desses espectros, eles tendem a indicar fortemente isso, tá? Muito obrigado.